Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando a quarta aula desse itinerário de preparação para a consagração a São Miguel Arcanjo. Uma alegria poder caminhar com você e te ajudar a viver essa experiência de ser todo de Deus, pela intercessão, pelo cuidado, pela proteção do Arcanjo Miguel. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a terceira semana de preparação para a consagração. Nessa semana, nós vamos olhar um pouquinho para dentro de nós e perceber esse caminho de conversão que nós precisamos fazer com esse desejo de sermos inteiramente de Deus. Então, essa é a grande finalidade da terceira semana, esse olhar voltado para dentro de nós que vai culminar na sua confissão ao término dessa terceira semana, tá bom? Então, resgatando, a nossa memória, primeira semana nós fizemos um percurso sobre a ideia do batismo, sobre a compreensão do que é uma consagração a Deus. Depois, na segunda semana, nós olhamos para São Miguel Arcanjo e percebemos um pouquinho sobre a sua missão, sobre a sua identidade, e como que ele caminha conosco sendo o nosso defensor. E nessa terceira semana, a necessidade de conversão, o reconhecimento das nossas limitações, das nossas fraquezas e dos nossos pecados. E para nos ajudar nessa terceira semana, todos os dias, nós vamos rezar e refletir com alguma parte da coroa de São Miguel. Já expliquei para você sobre a coroa de São Miguel, que o próprio São Miguel Arcanjo aparece para a serva de Deus Antônia de Astônaco e lhe confia essa devoção. Então, são 9 saudações e nós unimos alguns temas que são muito parecidos para que a gente pudesse em cada dia rezar com um tema específico. Então, essa vai ser a condução dessa terceira semana. E eu já vou te adiantando, que no último dia dessa terceira semana vai ser o dia de você fazer o seu exame de consciência. Então já vai colocando aí no teu coração essa necessidade de procurar um padre, de viver essa experiência da confissão, tá ok? Essa vai ser ponto alto dessa terceira semana, para que você possa estar em estado de graça, quando você for fazer o seu ato de consagração. Então, o primeiro dia dessa semana, que é o 15º dia do nosso percurso, nós vamos refletir sobre a caridade. Eu peguei a primeira e a segunda saudação da coroa de São Miguel, que diz assim, saudamos o primeiro coro dos anjos e pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos serafins, que o Senhor Jesus nos torne dignos de sermos abrasados de uma perfeita caridade. E a segunda que diz assim, saudamos o segundo coro dos anjos e pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos querubins, que o Senhor Jesus nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Perfeita caridade, perfeição cristã. São esses 2 pedidos que cada uma dessas saudações traz para nós. Então, nós unimos esses 2 pedidos para fazer a reflexão desse 15º dia da nossa preparação. Então, é olhar para Deus e perceber nele essa perfeita caridade, essa perfeição de vida e perceber como que nós podemos viver isso. Então eu vou deixar aí uma reflexão para você no livro, para que você possa meditar e entender que da forma como Jesus amou, nós também precisamos amar. Perfeita caridade, Jesus amou de forma perfeita. É lógico que nós somos marcados pelas imperfeições da vida, mas nós temos um referencial, nós temos um norte, que é a pessoa de Jesus. Então nós vamos olhar nesse dia para a pessoa de Jesus Cristo e entender nele como que nós podemos viver essa perfeição cristã, como que nós podemos viver essa perfeita caridade. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, está dito, portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, essa perfeição é um caminho que nós devemos buscar ao longo da nossa vida. O segundo dia, que é o 16º dia da nossa preparação, nós vamos refletir sobre a humildade.
a coroa nos diz o seguinte: saudamos o terceiro coro dos anjos e pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos tronos que Deus derrame em nossos corações o espírito de verdadeira e sincera humildade. Então, nesse segundo dia da terceira semana, que é o 16º dia, nós vamos rezar sobre a humildade. Vamos olhar para o texto, tem alguma reflexão do catecismo, da própria Sagrada Escritura, do que é a humildade, como procurar viver essa virtude, esse caminho de perfeição, né? E aí também refletir sobre a nossa vida, se somos pessoas humildes, somos pessoas marcadas pelo orgulho, o que podemos fazer para crescer na humildade. Então, essa é a orientação para este 16º dia. Ao término de cada dia dessa semana, eu vou te convidar a rezar a coroa de São Miguel, se for possível. Se não for possível, reza pelo menos essa saudação, mas reza com contemplação mesmo, reza meditando. Você está pedindo algo para Deus por intercessão de São Miguel Arcanjo, por intercessão do coro celestial dos anjos, né? Então, reza contemplando. Se você tiver tempo, reza a coroa inteira. Se você tiver um dia um pouco mais corrido, reza esta saudação própria de cada dia, mas reza de forma contemplativa, tá bom? Então, essa é a ideia do segundo dia, 16º dia da preparação. Combater o orgulho com a temperança. Também vamos trazer uma reflexão sobre isso. E um texto bíblico para iluminar, 1 Pedro, capítulo 5, nos diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que, na ocasião própria, vos exalte. Então, a humildade, a humilhação, a quebra do orgulho, a temperança são temas deste dia. O terceiro dia desta terceira semana, que é o 17º dia da nossa preparação, vamos buscar o domínio de si. E eu gosto muito dessa saudação, que é a quarta saudação, que diz assim: saudamos o quarto coro dos anjos e pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das dominações que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de nos corrigir das nossas más paixões. Então aqui, 2 pedidos: dominar os sentidos e corrigir-nos das nossas más paixões. Nesse dia nós vamos rezar sobre essa temática. As paixões, elas são sentimentos. E em si, o sentimento é amoral. Vamos supor, eu estou com raiva, é um sentimento. Se eu estou com raiva e eu consigo ser respeitoso, educado e estabelecer um caminho de pacificação, apesar de estar sentindo raiva, eu fui virtuoso. Então eu não pequei. Porém, eu estou com raiva e aí eu brigo com a pessoa, eu humilho a pessoa, posso até ser violento com a pessoa. Então esse sentimento de raiva me levou ao pecado. Então nós vamos refletir sobre isso. O sentimento em si, ele é amoral, mas o que eu faço com o sentimento pode me conduzir para a virtude, como pode me conduzir para o pecado. Então, entender essas paixões e entender como que nós podemos trabalhar essas paixões dentro de nós. E buscar o domínio de si, que no tempo da quaresma litúrgica, né, quaresma que nos prepara para a Páscoa, a Igreja incentiva muito a prática do jejum, da penitência, da mortificação. Esse exercício espiritual nos ajuda a adquirir esse domínio de si. Veja bem, eu fiz uma penitência, de chocolate. Eu não tenho problema, não é errado comer o chocolate. E às vezes eu vou olhar para aquele chocolate e vou sentir uma grande vontade de comer aquele chocolate, mas porque eu me determinei a não comê-lo, eu vou me controlar e não vou comer o chocolate. Então, essa capacidade de domínio de si, de dominar a nossa vontade, parece pequeno, né? É só um chocolate ou é um refrigerante. Parece pequeno, mas esse exercício feito à luz da oração vai me ajudar também, em outros momentos da minha vida, a não ceder às minhas paixões, a ter esse domínio de mim mesmo, né? Por isso que
eu acho tão importante esse pedido, porque nós vivemos constantemente com esses conflitos e precisamos realmente adquirir esse domínio de si. O catecismo nos diz: os sentimentos ou paixões designam as emoções ou movimentos da sensibilidade que inclinam alguém a agir ou não agir em vista do que é experimentado ou imaginado como bom ou mal. Então, aquilo que a gente falava sobre o sentimento não ter uma moralidade em si, de ser amoral. Tudo isso faz parte da reflexão deste dia, né, do 17º dia que nós estamos vivendo nesse caminho de preparação, lembrando que nós finalizamos com a oração da coroa de São Miguel, tá bom? No 18º dia da nossa preparação, dessa terceira semana, nós vamos rezar com a quinta e com a sexta saudação da coroa de São Miguel e vamos olhar para a questão das tentações. O texto diz assim: saudamos o quinto coro dos anjos e pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das potestades que o Senhor Jesus se digne de proteger nossas almas contra as ciladas e as tentações de Satanás e dos demônios. Saudamos o sexto coro dos anjos e pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro admirável das virtudes que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal. Então, realmente nós voltamos nesse dia o olhar para a questão da tentação. Essa experiência que nós vivemos durante toda a nossa existência. A tentação é uma proposta que o demônio faz para nos tirar do caminho de Deus. E nós vivemos com a experiência da tentação diariamente, e isso até o fim da vida, né? O demônio sempre vai nos tentar para voltarmos as costas para Deus, para deixarmos de seguir os caminhos de Deus. E nesse dia nós vamos rezar sobre isso. Quais as tentações que eu estou vivendo nesse momento da minha vida? Quais as lutas que eu enfrento? Como que eu posso vencer essa tentação? E nós vamos olhar para a tentação de Jesus, né? E vamos perceber que Jesus, no Evangelho, ele vai vencer as tentações se apoiando na palavra de Deus. E como é importante ter uma vida de oração, como é importante aprofundar a nossa intimidade com a palavra de Deus para que a gente possa vencer as tentações da nossa vida. Em Lucas 4 está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então, essa busca por Deus, esse reconhecimento da primazia de Deus, do senhorio de Deus, deixar que Deus seja de fato o único Senhor da nossa vida, vai nos ajudar nas lutas contra a tentação. 19º dia, nós vamos rezar sobre a obediência. A sétima saudação nos diz assim: saudamos o sétimo coro dos anjos e pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos principados que o Senhor encha nossas almas do espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Obediência. Hoje nós vamos rezar, nesse dia, 19º dia, nós vamos rezar sobre a obediência. Obedecer, escutar com atenção, saber colocar a nossa atenção naquela pessoa, naquela palavra que é para o nosso bem. Eu gosto muito de falar isso para a criançada da catequese, ali na sua primeira confissão. Geralmente fala, eu não obedeci o pai, não obedeci a mãe, né? Como é importante obedecer ao pai e à mãe, não só porque é um mandamento, mas dando sentido a esse mandamento, né? Saber escutar com atenção o pai e a mãe, que via de regra são as pessoas que mais nos amam nessa vida e que mais querem o nosso bem, e porque mais querem o nosso bem, vão fazer de tudo para que a nossa vida seja feliz. Então, quando diz sim é porque ama, quando diz não é porque ama. Quando diz sim ou não é porque quer que seja feliz, né? Então, dar atenção ao que é dito, escutar com atenção. Nós somos chamados a obedecer a Deus. E aí é preciso dar atenção às coisas de Deus. Deixar com que a palavra de Deus caia no nosso coração, não como um texto punitivo, não como um texto repressor, mas como uma palavra de vida, uma palavra que gera vida em nós.
E aí, Jesus Cristo é nos apresentado como aquele modelo de obediência ao Pai. João 6 nos diz: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, o obediente, nos convida também a sermos obedientes a Deus, à sua palavra. E essa será a motivação do 19º dia do nosso itinerário. Vamos ao 20º dia, penúltimo dia dessa semana. Nós vamos refletir sobre a perseverança na fé. E vamos olhar para as saudações de número 8 e 9. Elas dizem assim: saudamos o 8º coro dos anjos e pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos arcanjos que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória do paraíso. Saudamos o 9º coro dos anjos e pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro celeste de todos os anjos que sejamos guardados por eles nesta vida mortal para sermos conduzidos por eles à glória eterna do céu. Perseverança na fé para sermos guardados pelos anjos e chegarmos ao céu. Esse é o tema desse 20º dia da nossa oração. Então nós vamos refletir através da Sagrada Escritura, através da tradição, como que nós podemos perseverar na fé, qual o caminho que nós devemos fazer para perseverar na fé e como que os anjos nos guardam nesse caminho. E aí também eu vou trazer nesse dia uma reflexão sobre as obras de misericórdia, um caminho concreto que a Igreja deixa para nós, para que nós possamos nos configurar a Deus, a Cristo, nos configurar a Cristo, através de obras de misericórdia espirituais, obras de misericórdia corporais, e assim a gente vai se assemelhando a Cristo. Então, nesse 20º dia, nós teremos essa grande motivação, e assim nós encerramos, é o penúltimo dia, mas nós encerramos a reflexão sobre a coroa de São Miguel, para que a gente possa dar o passo final dessa semana, dessa terceira semana, que é o passo de preparação para a nossa confissão. Por isso, o 21º dia, o último dia da terceira semana de preparação para a consagração a São Miguel Arcanjo, vai nos convidar a fazer uma grande revisão da semana, tudo aquilo que a gente rezou, as nossas fraquezas, as nossas misérias, o que precisa de conversão na minha vida, qual a minha luta de hoje. Então, eu vou te convidar a fazer uma grande revisão da semana e depois eu vou te convidar a fazer um exame de consciência. Aqui no livro, eu apresento 2 modelos de exame de consciência. São perguntas, são motivações que nos ajudam a entender a nossa caminhada e nos ajudam também a chegar para o padre no momento da confissão com elementos concretos, Qual é o meu pecado? O meu pecado é esse. Hoje a minha luta é essa, É isso que eu preciso vencer. Então, esse 21º dia, o último dia da terceira semana, eu me proponho te ajudar a fazer uma boa confissão. E aí é importante que você faça esse exame de consciência, reze, se prepare e logo na sequência, nos próximos dias, procure um padre para se confessar e se preparar, estar em estado de graça para o dia da tua consagração a Deus por São Miguel Arcanjo, tá bom? Então, essa foi a terceira semana da nossa preparação, a 4ª aula, e eu te espero na próxima aula para que a gente possa caminhar para o final desse processo e assim viver a nossa consagração. E que por intercessão de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.